E se eu te dissesse que o maior artista que já pisou num palco não chegou lá só por talento? Que por trás de cada passo do moonwalk, de cada nota de Thriller, de cada multidão enlouquecida, havia uma prática que ele usava desde os anos 70 e que a maioria das pessoas nunca vai descobrir. Michael Jackson não era só um gênio, ele era um estrategista da própria realidade. E hoje eu vou te mostrar como ele fazia isso. A gente cresce acreditando que as pessoas que chegam no topo chegam lá porque nasceram com um dom especial, que são diferentes de nós, que tiveram sorte, oportunidade, o lugar certo na hora certa. E aí a gente assiste de longe, admira, aplaude e vai embora com a sensação de que aquilo não é pra gente. Mas o que ninguém conta é o que acontecia antes do palco, antes das câmeras, antes do mundo ver. O que acontecia dentro da cabeça de Michael Jackson quando ele ainda era um garoto sem nada garantido, num mundo que não estava esperando por ele? Michael Jackson tinha um caderno. Não um caderno de letras de músicas, não um caderno de coreografias. Era um caderno onde ele escrevia quem ele queria ser, como ele queria ser visto, que impacto ele queria causar no mundo. Ele estudava os maiores, Fred Astaire, James Brown, Walt Disney, Charlie Chaplin, e não só para copiar, para entender o padrão deles, para absorver a frequência deles e depois criar a sua própria. Isso tem um nome, não é dedicação, não é disciplina, é programação mental. É o que hoje a gente chama de lei da atração aplicada com consciência. Ele visualizava os clipes antes de gravar as músicas, enxergava os palcos antes de ensaiar os passos, criava o impacto na cabeça antes de executá-lo na vida real. E tem uma frase dele que pouquíssima gente conhece, onde ele diz que podemos nos programar para ser a pessoa que queremos ser, independentemente do assunto, vivendo em um programa físico e mental. Pensa num espelho. Quando você chega na frente dele com cara de cansado, ele te mostra cansado. Quando você chega com energia, ele te mostra energia. O espelho não negocia, ele só reflete o que você traz. Michael Jackson chegava na frente do espelho do mundo já sendo rei, não esperando ser reconhecido para depois acreditar. Ele acreditava antes. E o mundo não teve outra escolha a não ser refletir aquilo de volta para ele. Thriller não vendeu 120 milhões de cópias porque o mercado estava esperando. Vendeu porque ele chegou com uma frequência tão alta, tão específica, tão inegável, que o mundo simplesmente respondeu. Agora para um segundo e pensa na sua própria vida. Quando você imagina o seu futuro, você se vê chegando lá? Ou você se vê tentando, torcendo ou esperando que dê certo? Quando você fala sobre o que quer construir, sua voz tem certeza? Ou ela já vem com o mais, com o se der, com o tomar aqui? Porque a diferença entre quem manifesta rápido e quem fica anos no mesmo lugar não tá no esforço. Tá na frequência com que essa pessoa fala sobre si mesma. Tá no que ela assume como verdade antes de ter qualquer prova. Michael Jackson não esperou o mundo acreditar nele para ele acreditar em si mesmo. E essa é a virada que muda tudo. Existe um conceito na neurociência chamado neuroplasticidade. É a capacidade que o cérebro tem de se reorganizar, de criar novos caminhos, novas conexões, baseado no que você repete, no que você pensa, no que você sente, no que você assume como verdade sobre si mesmo. Michael Jackson usava isso de forma intuitiva décadas antes de a ciência ter esse nome. Ele repetia quem ele era até o cérebro acreditar, até o corpo acreditar, até o mundo acreditar. E o mais importante, ele não esperava a realidade mudar para ele mudar por dentro. Ele mudava por dentro primeiro. E a realidade não tinha outra escolha a não ser acompanhar. Isso não é privilégio de gênio. Isso é uma ferramenta. E ela está disponível para você agora. Tem uma cena no filme do Michael Jackson que diz mais do que qualquer entrevista. Ele ainda era jovem, ainda não tinha provado nada para o mundo, e ele olha para o espelho e fala consigo mesmo com uma certeza que não combina com a realidade que ele tinha na época. Não era arrogância, era programação. Era ele escolhendo a frequência antes de ter qualquer evidência de que ia funcionar. E funcionou. Porque sempre funciona quando você para de pedir permissão para a realidade e começa a criar ela de dentro para fora. Você não precisa ser Michael Jackson para usar o que ele usou. Você só precisa parar de esperar o mundo te reconhecer para você se reconhecer primeiro. Se esse conteúdo te tocou de alguma forma, se inscreve no canal,
Aqui a gente fala sobre leis do universo, manifestação e sobre como a sua mente constrói a sua realidade todos os dias, com ou sem a sua permissão. Toda semana tem conteúdo novo esperando por você. Te vejo no próximo vídeo.